Boa noite! Que alegria estar com você mais uma vez. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica. E no programa de hoje, a gente vai relembrar um pouquinho do que nós estudamos na semana passada e nós também vamos entender por que ter uma visão correta de quem é Deus vai auxiliar a nossa vida diariamente. Porque o Senhor disse, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Porque essa compreensão faz a diferença na vida da gente. Está no ar mais uma Escola Bíblica. Vamos juntos. Que bom ter a sua companhia. Hoje, segunda-feira, estamos voltando. Queria saber como é que foi seu final de semana. Tudo tranquilo? Conforme o esperado? Como é que está o seu coração? Vamos abrir o coração para juntos estudarmos a palavra de Deus. Que privilégio a gente tem de conhecer a palavra, mas eu gosto de lembrar que estudar a palavra é clamar o poder do Espírito, porque o Espírito soprou, o Espírito guiou cada autor bíblico. E esse mesmo Espírito vai nos guiar ao estudarmos mais uma vez a palavra. Hoje eu quero relembrar um pouquinho do que nós estudamos na semana passada. Acho que eu sempre vou fazer isso na segunda-feira, para a gente ver que um tema está ligado a outro tema. Lembrando que a nossa temporada, nós estamos estudando a lógica da existência humana. Nós estamos respondendo as perguntas de onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu vou. Na semana passada, nós entendemos um pouquinho a nossa origem e por que isso faz a diferença. Por que uma visão correta a respeito de quem é Deus vai fazer a diferença na vida da gente, para a nossa existência hoje e pensar também em relação ao futuro. Quero dizer a você que, como eu mencionei na semana passada, aqui a gente cresce junto no conhecimento. Então, mande sua pergunta, faça os seus comentários. Dá para jogar na tela, produção? Está aqui, já está aqui. O WhatsApp do nosso programa, se você quiser mandar agora uma mensagem para a gente, alguma dúvida, algum comentário, ou alguma coisa que você tem crescido ao estudar junto com a gente, manda uma mensagem 12981091268. 12981091268. Então vamos lá, vamos relembrar um pouquinho do que a gente estudou na semana passada. Porque nós estamos numa sala de aula, né? E essa é uma interação. A gente vai junto, tá? Então, eu sempre gosto de dizia isso para os meus alunos, eu não sou dono da verdade. A verdade é a palavra. E eu quero sempre conduzir você à palavra de Deus. E por isso que eu quero que você interaja com a gente para a gente crescer junto no conhecimento. Porque o conhecimento da palavra, ele é progressivo. Quanto mais eu leio, mais eu entendo, mais eu vou vendo os propósitos que Deus tem para a minha vida. Então vamos lá, o nosso tema da temporada é a lógica da existência humana. A gente estudou na semana passada o tema origens, essa semana a gente vai trabalhar o tema da queda, tá bom? Para a gente fazer uma ligação com o ponto anterior, mas hoje vamos relembrar um pouquinho do que a gente estudou. Vamos lá. Primeiro, nós fomos criados à imagem de Deus, fomos criados à semelhança de Deus, fomos criados com a natureza amorosa. Isso aqui é um aspecto importante que eu vou aprofundar um pouquinho mais hoje.
E essa ideia de ser criado à imagem de Deus, a semelhança de Deus, mostra que Deus é um Deus detalhista, tá? E nós vimos também que a mulher, no ato criador, e o homem são imitação de Deus. Ou seja, no seu convívio, nas suas responsabilidades, tanto a mulher quanto o homem estão ali apresentando quem é Deus. Esse laço vai ser interrompido, essa ligação, que é o que a gente vai estudar ao longo da semana, a queda, mas esse laço tem um plano para ser resgatado, para que nós continuemos, apesar da natureza má, da natureza pecaminosa, sendo a imitação de Deus. Vamos lá, a gente entendeu também que Deus é um ser pessoal, que Deus é um ser detalhista. A gente estudou um pouquinho isso, vendo, né, que Deus viu que era bom, Deus moldou, Deus formou, Deus criou, usando palavras específicas para cada ato da sua criação. A divindade esteve envolvida em cada detalhe da criação, mas nós entendemos também que Deus, ao criar, não abandonou o ser humano, não deixou o homem. Deus continua cuidando, porque Deus é o maior interessado na nossa felicidade. Você deseja ser feliz verdadeiramente? Você deseja ter esperança verdadeiramente? Queria dizer para você que Deus é o maior interessado. Nós buscamos, às vezes, em fontes que deixam o vazio, né? Mas Deus quer nos levar à sua palavra. Você tem alguém da sua família que talvez esteja passando por um momento de dificuldade? Uma pessoa querida que está longe dos caminhos? Deus é o maior interessado na felicidade dessa pessoa. Deus foi o ser que criou, mas é o ser que mantém, é o ser que cuida. É importante que a gente entenda isso. Vamos lá, a gente também lembrou, a gente estudou melhor, né? Que a fórmula da criação é o homem criado do pó da terra, mais o fôlego de vida. E isso fez do homem um ser vivente. Eu dei a explicação, vou retomar isso quando a gente estudar o tema da morte, que esse pó é a parte física, é o corpo, mais a respiração vai tornar o homem uma pessoa. Eu não sei que compreensão você tem da palavra dentro desse tema, mas queria que você focasse nisso, porque é importante que você foque para a gente entender a sequência quando a gente estudar qual é o estado do homem na morte, o que vai acontecer no futuro. Não esqueça, abra seu coração para o conhecimento da palavra. Vamos lá, terminando aqui, nós vimos que Deus é amor, em 1 João capítulo 4, verso 8. E aqui o amor lança fora todo o medo, 1 João 4, 19. Isso aqui é tão importante para a gente, porque o nosso relacionamento, quando a gente desfrutar daquilo que Deus quer para a gente, quando a gente fizer o que Deus quer para a gente, isso que é importante. Eu não vou fazer porque estou com medo da destruição. Nenhum relacionamento verdadeiro e amoroso é um relacionamento com medo, porque o amor lança fora o medo. Nós também entendemos que o amor procede de Deus. Deus nos criou, como eu mencionei, com a natureza amorosa. E aqui nós vimos a relação de amor, liberdade e obediência. A dificuldade que às vezes nós temos de relacionar esses três temas, que o Senhor criou um limite, mas o Senhor estava expressando liberdade ali também, e a obediência era um resultado do amor que eu havia recebido. Então, Deus me amou, Deus me ama, Deus colocou a sua natureza amorosa, e como eu estou ligado a Ele, eu respondo, não como obrigação, tá? Eu acho que isso aqui é importante, a palavra obrigação. Não é como obrigação.
As pessoas que eu amo verdadeiramente, eu não estou do lado delas porque sou obrigado. Eu estou do lado delas porque eu tenho que conviver nesse relacionamento de amor. E é assim com Deus. Então, agora eu quero dar um passinho a mais quando a gente entende o que Deus falou ao dar os mandamentos. Geralmente a gente lê os mandamentos em Êxodo capítulo 20, verso 1, e a gente esquece dos 2 primeiros versos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Lembra? Amor, liberdade e obediência. E aí ele vai começar os mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Mas antes ele está dizendo o quê? Eu te criei. Eu criei você. Eu sou o Senhor teu Deus. Segundo, eu te tirei da terra do Egito. O que é a terra do Egito? Está em Êxodo capítulo 20. A narrativa é o que é a terra do Egito? É a casa de escravidão. Só para contextualizar, que é importante, talvez você não tenha muita ligação com a palavra, talvez você esteja ouvindo isso pela primeira vez. Deus tinha um povo, esse povo foi escravizado e agora Deus suscita um homem para que liberte esse povo. Mas Deus precisava dar orientações para esse povo continuar livre. E aí ele começa, eu criei você, eu sou o Senhor teu Deus. Eu te tirei da terra do Egito. Você era escravo. E te tirei da casa da servidão. Você quer continuar livre? Por isso eu trabalhei na semana passada. A liberdade está quando nós estamos ligados diretamente ao Senhor. 40 anos depois, quem escreveu isso foi Moisés. Aproximadamente 40 anos depois, há uma repetição no livro de Deuteronômio, quando Moisés dá as últimas orientações para o povo. Ele está perto de descansar o sono da morte, né? E ele repete a mesma, olha que interessante, ele vai repetir os mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O povo estava peregrinando, o povo estava 40 anos pelo deserto, Moisés vai dormir o sono da morte e precisa dar os últimos recados. E aí ele vai relembrar dos mandamentos. E ele começa da mesma forma que o Espírito Santo guiou quando ele escreveu, quando ele relembrou, quando ele recebeu os mandamentos do Senhor. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu te criei. Eu te tirei da escravidão. E você agora é liberto. Qual é o relacionamento que você tem com o Senhor? De que forma você se relaciona com Ele? A gente vai para o intervalo, é rápido, eu sei que são muitas informações, mas na volta queria te apresentar um material didático que a Escola Bíblica oferece para você, porque você é importante, você é especial. A gente volta já. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Juntos nós estudamos, aprendemos mais da Palavra de Deus. Eu ia te apresentar o material didático, como eu prometi, mas vou segurar um pouquinho, tá bom? Para eu resgatar a linha de raciocínio e aí te apresentar aqui o material didático que nós temos, um estudo que está à sua disposição, você não paga nada. Se você tem perguntas, comentários, você pode mandar mensagem para a gente, tá bom? Pelo nosso WhatsApp, 12981091268. 12981091268. Tá aí, aqui embaixo, né? Tá aqui, para cá, tá aqui, ó, tá bom? Você manda suas observações, seus comentários. Se você tem pedido especial de oração também, você pode enviar. Se não der tempo aqui no programa, eu vou ler esses pedidos e vou orar na minha casa mais tarde por você e por sua família, tá bom? Vamos lá resgatar um pouquinho então aqui o que a gente estava trabalhando.
é interessante a gente ver que há repetição nos mandamentos. Antes de dar os mandamentos, essa ênfase que Deus, né, diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Essa ideia de liberdade, amor, obediência. E por que eu estou batendo aqui nessa tecla? Porque quando eu aceito a fé cristã, isso tem que ser uma aceitação de alegria, de prazer, sabe? Eu tenho que ser feliz. Não há na vida daquele que aceita a Jesus Cristo como Senhor Salvador, assim, uma tristeza, um medo, sabe, um relacionamento de eu tenho que agradar o meu Deus. Não existe. Essa é uma ideia que não é cristã. Usando uma linguagem, né, assim, uma linguagem mais técnica aqui, mas essa é uma ideia pagã. Ter que agradar Deus para que olhe e diga assim: ô Gilmar, que bom você é assim, então agora bênção para você. Não é assim que é o relacionamento com Deus. Agora vamos um pouquinho adiante e eu queria vou voltar à primeira carta de João à igreja cristã, capítulo 2, versos 5 e 6. Olha que interessante. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, está falando ali do contexto do amor de Deus, de Jesus Cristo atuando na vida da gente. Quando a gente erra, nós temos um advogado junto ao Senhor. A gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Eu quero que você busque comigo essa ideia aqui. Se eu vivo os mandamentos, se eu vivo a orientação que tem na palavra, o amor de Deus se aperfeiçoa em mim. Por isso que o Senhor deu as orientações lá. Por isso que o Senhor criou e disse assim: vocês querem continuar livres? Vivam isso, porque o meu amor vai ser aperfeiçoado em você. Quanto mais eu pratico aquilo que Deus deseja, não é uma prática de conquista. Dá para entender o que eu estou dizendo? Não é uma prática assim para agradar. Não é um cumprimento de regra. Não é isso. A prática é a vida. E como consequência disso, o amor de Deus vai sendo aperfeiçoado em mim. Pratique o bem. Faça aquilo que é correto. Faça o que Deus deseja. E o seu coração vai sendo mudado. Quando a gente estuda temas na Bíblia, por exemplo, do perdão, não é o ato de perdoar, por exemplo, é um processo de modificação do coração. A gente vai estudar isso mais para frente, né? A prática do dia a dia. Quando a gente estudar os mandamentos, a gente vai estudar isso. Quanto mais eu vivo o que Deus quer para mim, mais o seu amor vai sendo aperfeiçoado. Aí eu entendo um outro texto, olha só, que é São João capítulo 14, verso 15. Que às vezes, quando a gente lê, a gente está muito mais preocupado no guardar os mandamentos do que no que vem antes. Quero fazer a ligação, toda a ligação aqui, né? Tudo que eu trabalhei até aqui. Deus me criou, colocou sua natureza amorosa. Deus criou limites, não estava tirando a liberdade, mas Ele está dizendo: você quer continuar livre? Então, me busque, faça a minha vontade. E aí, o meu amor vai sendo aperfeiçoado em você. Se você me ama, se você abre o coração para mim, você vai viver isso aqui, não como obrigação. Eu vou aprofundar esse tema quando estudar os mandamentos. Mas eu quero que você tenha uma visão correta de quem é Deus e de como eu devo me relacionar com Ele. O relacionamento de amor com Deus é um relacionamento de compromisso.
Porque todo aquele que ama verdadeiramente, esse expressa um compromisso. Só que esse compromisso não é um peso que você coloca sobre você. É aquilo que vai mudando seu coração. Eu quero ler um texto que não está na tela. Está em Mateus, o capítulo 25, a partir do verso 14. O Evangelho de Mateus, né, os Evangelhos contam a história de Jesus. No capítulo 24 e o capítulo 25, cada evangelista com uma perspectiva, tá? No 24 e no 25, a gente tem os sinais do fim e como a gente deveria viver o fim. Nesse verso do 14 até o verso 30, está falando da parábola dos talentos, ou seja, como o cristão deveria desenvolver suas habilidades. Mas o que me chama a atenção é que um recebe 5 talentos, desenvolve, o outro recebe 2, desenvolve, o mestre vem e diz assim, que bom, que bom, que bom. Mas aquele que recebe 1 responde assim, ó, receoso, escondi na terra o talento, aqui tens o que é teu. Qual era o problema desse homem? A visão que ele tinha de quem era Deus e de como ele deveria viver a vida cristã. Falei muito, né? Talvez você não tenha entendido tudo, né? Não deu para captar tudo? Está aqui, ó. Nosso material didático. E eu quero oferecer para você. Liga para a gente agora. Não, ligar é amanhã no horário comercial. Mas você pode mandar uma mensagem agora. Pelo WhatsApp, 12982444449. Manda mensagem e liga amanhã no horário comercial, 12 21 27 31 21. E receba gratuitamente a revista Princípios. É o nosso material para te ajudar. Eu quero terminar. Eu quero orar. Mas a minha pergunta é, quem é Deus para você? Qual é a visão que você tem dele? Como esse da parábola, que estava receoso com medo. Esse que olhava para Deus como um Deus severo. Não é assim que eu devo me relacionar com Deus. O Deus que me moldou, o Deus que me criou, o Deus que se preocupa comigo, o Deus que não me abandonou, e a gente vai ver mais para frente, o Deus que me salvou, olha para mim internamente, com carinho. Eu quero fazer um apelo para o seu coração, nesse momento. Não esqueça, o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. E Ele quer fazer um milagre na sua vida. Ele quer fazer um milagre na minha vida. Está difícil. Você olha para Deus às vezes como aquele que parece que exige muito. Não veja assim. Diga, Senhor, eu quero compreender quem o Senhor é. Eu quero orar por isso nesse momento. Pai do céu, obrigado, porque o Senhor é um Deus amoroso, um Deus que se interessa por nós, um Deus que se preocupa conosco, o Deus que nos moldou, nos criou, e o Deus que quer que a gente esteja livre. Pai, eu coloco cada um dos nossos telespectadores em Tuas mãos nesse momento. Aqueles que talvez tenham uma visão equivocada de quem o Senhor é. Aqueles que têm uma visão errada daquilo que o Senhor pode fazer. Aqueles que não têm compreendido quem o Senhor é verdadeiramente. Pai,
Aqueles que talvez assistiram, estão assistindo esse programa pela primeira vez, estão tendo um encontro com a palavra pela primeira vez. Que o Senhor atue no coração dele. Que o Espírito atue na mente dele. E que ele perceba que a sua vida tem sentido, que a sua vida tem valor. E que ele te olhe como um Deus amoroso, um Deus que abraça ternamente, um Deus que está olhando para ele nesse momento. Em nome de Jesus, eu clamo. Amém.